Estando pé, eu vou fazer a leitura do texto sagrado e logo após nós fazemos considerações. Salmo de número 91. Salmo de número 91. Quero compartilhar com os irmãos e para que nós tenhamos uma dinâmica e uma didática de uma forma mais participativa, eu vou ler o verso e os irmãos leem o verso seguinte. Amém? Os irmãos encontraram? Salmo de número 91. O verso de número 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Verso 2. Direi do Senhor, que Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te esconderá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade refúgio pelo broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com seu pé. Verso 13, todos juntos: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Amém. Glórias a Deus. Podeis acertar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, é uma alegria estar convosco novamente, servindo a casa do Senhor aqui, nesta congregação, atendendo o pedido do nosso irmão Ezequias. Ele já havia feito o convite para nós no mês passado, mas este ano Deus nos colocou em uma situação diferente, um novo processo, e este processo às vezes nos limita a sairmos um pouco. No dia 23 de fevereiro, a minha esposa detectou um nódulo no seu seio do lado esquerdo, e aí de lá para cá nós começamos os procedimentos médicos e foi constatado de fato um tumor maligno. No dia 5 de abril ela fez a cirurgia, ele se expandiu muito rápido, dentro de 30 dias ele saiu do seio, foi para o que ele chama de linfonodos, que é os braços, né, debaixo dos braços. E aí quando fez a cirurgia para retirada do seio, já teve que tirar parte desses linfonodos do braço. E de lá para cá ela vem com os tratamentos de quimioterapia. Há 15 dias atrás ela encerrou a primeira sessão, que é uma sessão que eles chamam de uma forma mais normal de se conhecer, a dose vermelha. E aí nesta quarta-feira que passou, ela entrou para o estágio da dose branca. Só que, diferente da outra, nós achamos que seria um pouco mais atenuado os sintomas, mas mesmo assim teria os seus agravantes, e ela não passou bem esses dias de quarta para cá. Então nós estamos nesse processo, mas Deus tem estado conosco em todo o processo. Deus não tem nos desamparado, Deus tem enviado o seu socorro. E quando ela detectou aquele tumor e nós fomos para a oração e tudo, e ela diz: olha, amor, vocês querem orar? Podem orar, mas Deus já me disse que eu vou passar todo o processo. E eu disse: olha, nós oramos por tantas pessoas, fazemos campanha de oração por tantos, como que eu não vou orar por você? Ele disse: fique em paz, olha, mas Deus já me disse que eu vou passar todo o processo, e Ele tem um propósito em todo esse processo. Então, é dolorido,
né? Às vezes eu choro não na frente dela, mas aos cantos, de olhar minha esposa e ver a cabeça branquinha, só um pouco, sem nem um fio de cabelo, sabe? Aquilo gera às vezes uma tristeza, mas o Espírito Santo vem, nos consola e estamos. E nesse processo todo, então, às vezes nós mas nós adiamos alguns convites, né? E nesta noite nós estamos aqui, a prova de Deus, para trazer aos irmãos uma porção da palavra do Senhor, aquilo que o Espírito Santo colocar em nossos corações. Meus irmãos, o Salmo de número 91 é basicamente um dos textos, ou se não, o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada. Eu acho que só o Salmo 23, se houvesse uma disputa, vai disputar com o Salmo de número 91 em conhecimento. É um salmo que é comum você ver ele num quadro, em uma casa, você vê a Bíblia aberta, até as páginas amareladas deste salmo. Ele é um salmo que criou-se uma cultura pelo conteúdo que ele tem, como algumas pessoas entendendo que é um salmo de libertação, é um salmo que vai espantar os espíritos maus. E de certa forma nós entendemos que de fato que na palavra está escrito assim vai acontecer, né? Mas precisamos entender que não é a Bíblia em si aberta que vai nos trazer a proteção. O que nós precisamos entender é que a Bíblia precisa estar em nosso coração e precisa estar sendo aplicada continuadamente para que então nós venhamos desfrutar de tudo que nela está escrito. Porque tudo que está na palavra de Deus, ela é verdadeira, é promessa de Deus, mas ela é condicionada. Qual é a condição? A condição é que se eu ouvir, se eu guardar, se eu aplicar e se eu executar no meu dia a dia, então as bênçãos que estão aplicadas na palavra, elas vão se cumprir na minha vida. Quando nós olhamos para o contexto dos Salmos, nós vamos ver que os Salmos, o livro dos Salmos é um dos livros que mais demoraram para ser escritos. O livro dos Salmos, eles vão levar um período de 1000 anos para ser completados, para ser todos agrupados. Nós temos eles aqui nesta forma, mas a ordem cronológica deles começa com o Salmo de número 90, escrito por Moisés, lá por volta do ano 1400, quase 1500 antes de Cristo, e ele vai terminar no Salmo de número 126, ali por volta do ano 450, 455 antes de Cristo, nos dias de Neemias e de Esdras. O Salmo 126 ele é muito usado para um contexto missionário, ele é aplicado, mas quando nós olhamos, ele é um salmo que ele é escrito para o povo que está voltando do exílio da Babilônia. Então, aqueles que estão voltando, eles estão cantando e dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltavam de Sião estavam como os que sonham. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E aí nós podemos aplicar esse texto para o nosso dia de hoje. Grandes coisas fez o Senhor pela Vila Hermínia, pela esta congregação, e por isso nós estamos alegres. E aí o texto continua: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E o verso de número 5 e 6, ele é muito aplicado em um tema missionário, mas ele, quando é escrito, ele é escrito de uma forma literal, porque ele diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos.
Quando eles escrevem isso aqui, eles estão retornando do cativeiro, Jerusalém está sendo reconstruída, há um decreto para Esdras, há um decreto de Artaxerxes para Neemias, e eles vão reconstruir o templo, e a história nos diz que as pessoas que voltaram daquele cativeiro começam a plantar, a terra estava desolada, estava acinzentada, e a hora que eles olham a terra desolada, eles começam a chorar e literalmente a regar a terra com as suas lágrimas, mas eles não deixam de plantar. Mas como eles exercitam a sua fé, o texto continua dizendo, porque eles plantaram em lágrimas, mas colheram em alegria. Então fica esta mensagem para o seu coração desta noite. Não importa qual é a qualidade do terreno, não deixe de lançar a semente. Regue ela com as tuas lágrimas, as lágrimas da tua oração, nas madrugadas, nas tardes, ao meio-dia, qual seja o horário, de joelho nessa igreja, de joelho na sua casa. Regue a semente que você plantou com as tuas lágrimas, porque no tempo certo Deus vai fazer você colher os seus frutos. Aleluia. Quando nós olhamos para essa divisão, ainda dentro dessa divisão do Salmo 126, ele começa a sua divisão no Salmo de número 120, que é chamado Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem, ou Cântico de Romaria, que são 15 salmos que é compostos para quando o povo judeu que não estava em Jerusalém viesse para adorar ao Senhor para uma das festas, como o período o lugar era longe, o caminho era longo, então para que eles não ficassem desamparados, não se sentissem cansados, então eles vinham salmodiando, cantando e salmodiando. O salmo vai do 120 até o 134. A ordem deles começa do Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, só no fato de alguém os convidar, só no fato de eles saberem que ia para a casa do Senhor, o coração já se enchia de alegria. É isso que tem que haver, esse sentimento no meu e no seu coração. É um domingo, é dia de ir para a casa do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Porque quando eu já venho alegre, cantando e salmodiando, quando eu chego aqui, a presença do Senhor Jesus já está neste lugar. O Espírito Santo já vai inundando o nosso coração e já fica muito mais fácil de nós alegrarmos, de nós sentirmos a presença e de um milagre acontecer. Aleluias. Isso nos mostra também que não adianta nada eu me encher o dia inteiro de tudo quanto é coisa que não presta e depois vir à casa do Senhor achando que vou ficar alegre. Não, eu já preciso vir alegre, salmodiando, alegrando-me e me dizendo glória a Deus.